Será que ainda dá para ganhar dinheiro na marcação a mercado com os títulos do Tesouro? As pessoas estão perguntando isso porque a gente pode ver aqui no final do gráfico aqui, ó, que deu uma baita valorização, e eu vou explicar isso aqui bem detalhadamente para você, tá? O que acontece, né? Os títulos do Tesouro, principalmente os que são indexados à inflação, por exemplo, o Tesouro IPCA+, e também o título pré-fixado, ele sofre o que a gente chama de marcação a mercado. Por mais que seja renda fixa, você não vai ter aquele rendimento constante igual você tem na poupança, num CDB ou até mesmo investindo no Tesouro Selic, que é só para cima. Aqueles ali são só para cima por quê? Porque é pós-fixado. Então se você investiu R$1.000 hoje, daqui a pouco você vai ter 1.005, 1.010, 1.020. Agora quando você investe em títulos do Tesouro que são pré-fixados ou indexados à inflação, você coloca R$1.000 agora, se o prêmio sobe, que eu já vou mostrar o prêmio aqui para vocês, o prêmio subiu, esse seu R$1.000 ele pode se transformar em 980, 950, R$900. Se o prêmio diminui, ele valoriza no presente. Ele valoriza, ele sai de 1.000, vai para 1.050, 1.100, 1.200. O prêmio diminuiu. Como o prêmio diminuiu, o título valorizou. E aí as pessoas estão perguntando, será que ainda dá para ganhar dinheiro? Quer ver só? Dá uma olhada aqui, ó. Primeiro você pode vir aqui no site do Tesouro Direto, aí você vem aqui ó, em títulos, preços e taxas. E aqui a gente tem todos os títulos disponíveis. Por exemplo, o Tesouro Selic pré-fixado aqui ó, tá pagando 10,34%. A 10,34%, o preço de uma unidade é R$780, tá? Há um mês atrás, praticamente, eu dei uma olhada aqui, isso aqui estava mais ou menos em 12%. E aí, 12%, isso aqui estava abaixo de R$700 o preço. Então, só porque o rendimento, ou seja, isso aqui é a curva de juros futura, né? Só porque ela caiu um pouco, o título dá uma boa valorizada. É por isso que eu tenho falado para vocês que quando a gente está com a taxa Selic lá em cima e os títulos do Tesouro pré-fixado e também indexados à inflação estão pagando um percentual bom no longo prazo, é o momento de a gente se posicionar. Porque a qualquer momento o mercado começa a precificar esses juros baixando, principalmente quando a previsão de inflação é para baixar. Então, quando o mercado começa a precificar essa taxa de juros baixando, o preço do título sobe. E aí, por mais que seja renda fixa, que tem uma taxa pré-acordada, a gente pode antecipar esse lucro e ganhar bastante dinheiro no curto prazo. E você vai entender isso quando eu chegar naquele gráfico ali, eu já vou mostrar para você, tá? Agora, olha só, por exemplo aqui, ó, o título IPCA+, isso aqui funciona muito parecido com o pré-fixado, só que ele é indexado à inflação, ou seja, ele te paga a inflação mais um prêmio. Esse prêmio agora está em 5,20, por exemplo, aqui no 2029, né? No 2045 está em 5,62. Até pouco tempo atrás, esse prêmio estava quase em 7%. Para ele chegar em 7%, esse valor aqui do título, ó, esse valor aqui ele acaba caindo bastante, tá? O preço unitário, né? Então, por exemplo, 2029 agora está pagando 5,20 de prêmio, o preço dele está 3.000. Há pouco tempo atrás, quando estava próximo de 7% o prêmio, esse valor aqui era 2.700, 2.600. Então, quem investiu 2.700, em questão de um mês, já pulou para R$3.000. Isso aqui teve uma baita valorização. Isso aqui é marcação a mercado. Como teve essa baita valorização, as pessoas estão perguntando, pô, Leandro, comprei título do Tesouro aqui, em um mês, rendeu 10%. E aí, faço o quê? Vendo, mantenho. Olha só esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui que eu pego lá do Clube dos Poupadores, tá? Ele mostra aqui, ó, o gráfico do título IPCA mais 2035 para a venda. Ó, eu vou explicar esse gráfico aqui. Vocês estão vendo essa linha, esse gráfico vermelho aqui, ó? O que é esse gráfico vermelho? Tá aqui embaixo, ó. É a taxa de venda, tá? Isso aqui é a taxa de venda. Onde que eu vejo isso aqui nos preços do Tesouro? Tá aqui, ó, a taxa. Ó, 5,62, 5,30, 5,20. Então veja que essa taxa varia. E a gente pode ver, como eu falei, que ela chegou lá em 7. Mas isso aqui foi lá em 2016, né? Agora, recentemente, a gente chegou com a nossa taxa ali, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, taxa de venda, 6,45, 6,61, perto de 7. Em março de 2023, como eu estava falando para você, chegou lá em cima. Agora, olha só, nós temos um outro gráfico aqui, que é esse verde. O que é esse verde aqui, tá? Olha só, preço de venda. Por quanto que está sendo vendido um título?
Basicamente, eu estou falando disso aqui, ó. Ó, R$3.000, 2.239, 1.252. Esse aqui é o preço que você consegue comprar e vender um título. Agora, repara aqui comigo, presta atenção no que eu vou falar aqui. Olha só, quando eu tenho a taxa, que é o vermelho, caindo, o que acontece com o preço do título? Ele sobe. O inverso também é verdadeiro. Quando eu tiver a taxa subindo, o preço do título vai caindo. Agora, no curto prazo, eu tenho essa inversão pela marcação a mercado. E no longo prazo, o título vai valorizando, porque ele vai me pagar uma taxa de juros e mais a inflação. Então, ele já tem um valor nominal que a gente chama que está lá no final, lá no vencimento. Quando que é o vencimento? Lá em 2035. Já tem um valor pré-acordado para ele me devolver lá no vencimento. Então, ele vai oscilando no curto prazo, isso se chama marcação a mercado, tá? Já vou voltar para o gráfico ali. Ele vai oscilando, só que tá lá em cima já o valor que ele vai me pagar. Então aqui é o preço que eu estou comprando, ó. A taxa de juros caiu, o prêmio ali, ele sobe o valor, mas continua abaixo do que ele vai me pagar no vencimento. A taxa de juros subiu, o prêmio subiu ali, né? Ele cai o valor, mas ele vai me pagar isso aqui lá no vencimento. Então ele vai subindo fazendo isso aqui, ó. Por isso que no longo prazo, olha só, volta no gráfico aqui, o que eu vejo? Esse gráfico verde aqui, ele tem uma tendência linear para cima. Já o vermelho não, né? O vermelho anda de lado, porque a taxa de juros às vezes está alta, às vezes está baixa. O verde ele tem uma tendência linear para cima, por quê? Porque ele está chegando cada vez mais perto do dia do vencimento, beleza? Mas eu vejo que no curto prazo, quando um cai, o outro sobe. Quando um sobe, o outro cai. E assim vai indo. O que acontece aqui, gente? Nós vimos que essa taxa aqui, ó, 6,37, caiu para 4, chegou a bater lá em 7,88. Depois, no período pré-pandemia ali, né, ela chegou em 3%, ó, 3%. Anota esse número. Aí subiu e chegou a bater 6,57, 6,60. Foi o máximo que chegou. A 6,60, o preço do título estava ali, ó, na casa de R$ 1.900. De repente, isso aqui eu estou falando, olha só, no dia 9 de março. E eu estou gravando esse vídeo aqui em junho, 3 meses depois. Esse título aqui, o prêmio dele caiu lá para 5,43. Então, quem pagou R$ 1.800 em um título desse, já está com seu título aí na carteira a R$ 2.200. É uma valorização rápida em 3 meses. E aí as pessoas estão dizendo, pô, Leandro, acabou, não dá mais para ganhar dinheiro. Será que não dá para ganhar dinheiro a gente olhando para trás? Porque veja bem, em momentos em que a taxa de juros cai bastante, a taxa Selic, o prêmio também cai. Por exemplo, a gente estava com essa taxa de juros aqui, ó, na casa de o prêmio, né? Estava em 3,2, mais ou menos de 3 a 4. E bem nesse período aqui de 2009, 2020, a nossa taxa Selic estava em quanto? 2%. Então, a taxa Selic estava baixa, o prêmio também estava baixo. E veja que quando ele saiu lá de 7 e veio caindo até 2, olha o que aconteceu com o preço do título. Saiu de R$ 940 e chegou a bater lá em R$ 1.900. Valorizou mais de 1.000. Então, é isso que você tem que olhar. A gente está aqui, ó, na taxa a 5,57. O histórico nos mostra que tem condições, tem espaço para essa taxa de juros aqui cair até 3, mais ou menos, que é onde bate no fundo aqui, né? Ó, 4, 3. Então, temos espaço para cair mais. E se tem espaço para cair mais, isso aqui que hoje está em 2.100, vai lá para perto de R$ 3.000. Ou seja, no curto prazo, tem como você ganhar dinheiro ainda na marcação no mercado. Na minha análise, mostrando aqui para vocês, eu vejo que a gente tem espaço ainda. E se você não conseguir isso no longo prazo, de qualquer forma, o valor nominal atualizado lá no final, o quanto ele vai te pagar no vencimento, está te esperando lá. Então não tem como perder dinheiro no título do Tesouro. Por isso que eu digo que título do Tesouro IPCA 2035 faz todo sentido dentro de um patrimônio e eu vou trabalhar isso na aula que eu vou gravar, que eu vou fazer ao vivo junto com vocês no dia 9/7 às 9 horas da manhã. Será domingo, 9/7 às 9 horas
da manhã. Eu vou fazer uma aula fechada que eu vou ensinar vocês como montar uma carteira personalizada para você e você vai ver que de acordo com o seu perfil, com os seus objetivos, com a sua estratégia, faz sentido você ter um determinado peso de título tesouro dentro da carteira. Quanto que é esse peso? Depende do seu perfil, nós vamos trabalhar isso nessa aula. E detalhe, quem participar dessa aula, somente quem participar, é uma aula que eu vou fazer domingo de manhã, ela não vai ficar gravada, tá? Vai ser uma aula fechada, só para quem tiver inscrito. E quem estiver participando no dia da aula lá, eu vou liberar um cupom de 50% de desconto para você se tornar aluno 500 pratas. Gostou? Então é só você clicar nesse link que eu vou deixar aqui embaixo, fazer a inscrição e eu te espero lá na aula. Até a próxima!